Alô galerinha, você é geração concurseira de qualquer lugar do Brasil, diretamente dos bastidores do Colégio de Concurso em Fortaleza, Ceará, para você, geração concurseira. Vamos falar sobre Windows, vamos falar sobre gerenciamento de tarefas, é isso, Amado Mestre? Gerenciamento de arquivos. Gerenciamento de arquivos. Com vocês, professor Augusto César. Amado Mestre, redes sociais? Augusto César Cruz no Facebook e Augusto César Cruz 1 no Instagram. Giliardo Show é meu Instagram, segue lá o Instagram. Aí tem 3 Facebooks, Giliardo Show, Giliardo Ferreira ou Giliardo Vieira. Fica antenado conosco, clica lá também, inscreva-se no canal, clique em sugestões de dúvidas, manda ver. Com vocês, Amado Mestre Augusto César, o Gugu da Informática. Galera, é o seguinte, nós temos um assunto na parte do sistema operacional Windows, que é o gerenciamento de arquivos, pastas, certo? E isso envolve o assunto Windows Explorer, o item assunto, o Windows Explorer do Microsoft Windows. Então, ele é o gerenciador, né, de arquivos do sistema operacional Windows. Nas versões 8 e 10, ele passou a se chamar explorador de arquivos. Tá? E um dos assuntos do gerenciamento de arquivos que é bastante cobrado em concurso é a parte de copiar, mover e criar atalhos de itens. Tá? E antigamente era muito comum a utilização nas questões de concurso dos comandos recortar, copiar e colar. Você quer mover um item de uma pasta para outra, de um local para o outro, você recorta, né? Após selecionar o item, você usa o comando recortar, depois seleciona o local de destino e cola. Ou você quer fazer a cópia, seleciona o item, usa o comando copiar, depois seleciona o local de destino, usa o comando colar. Mas nos últimos anos tem caído bastante a parte do procedimento de arrastar e soltar com o botão esquerdo do mouse. Você clica em um item, arrasta até um outro determinado local. Vocês sabem que a janela do Windows Explorer, ela tem do lado esquerdo uma lista de pastas, de locais, de unidades de disco do computador, e do outro lado o conteúdo da pasta que está sendo explorado no momento. Então, quando você arrasta um item de um local para o outro, no mesmo disco, com o botão esquerdo do mouse, esse item será movido, certo? Então, um exemplo, eu tenho lá uma pasta de documentos no disco rígido do meu computador. E eu tenho uma outra pasta chamada Augusto, no disco rígido também do computador. Então, se eu arrastar um item com o botão esquerdo do mouse de uma pasta para outra no mesmo disco, esse item será movido. Se o usuário tiver com a tecla Shift pressionada, o resultado é o mesmo, o item será movido também. Já se ele arrastar com a tecla Ctrl pressionada, o item vai ser copiado até o outro local onde o usuário soltar o item com o botão esquerdo do mouse. E se for com a tecla Alt pressionada, um link, um atalho será criado no local para onde ele for arrastado. Com a tecla Shift, move. Com a tecla Ctrl, copia. Com a tecla Alt, cria o atalho. Então, basta só você pressionar a tecla, cujo objetivo, né, você tem de mover, copiar ou criar o atalho, clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar o item até o outro local. Professor, e se eu conectar, por exemplo, um pendrive no meu computador, um dispositivo externo, ele vai aparecer do lado esquerdo da janela do Windows Explorer, certo? No chamado painel de navegação, que é um painel de pasta do lado esquerdo. Vai aparecer lá, por exemplo, disco removível (2). Então, nesse caso, se você arrastar um item, por exemplo, que está no HD do seu computador, no disco local interno, até o ícone do pendrive soltar, este item vai ser apenas copiado e não movido. Se você pressionar a tecla Ctrl nesse procedimento, continua o mesmo resultado, o item será copiado. Mas se você arrastar com a tecla Shift pressionada, o item será movido para outra unidade de disco. Ele sai do HD, disco local, e vai para o pendrive. E também existe a possibilidade, né, de você utilizar o botão direito do mouse. Esses procedimentos que eu citei até agora, eles são executados com o botão esquerdo, arrastando com o botão esquerdo. Professor, se eu arrastar com o botão direito, como você citou que existe a possibilidade, você pode arrastar para qualquer local, certo? E quando chegar lá no local desejado, você solta o botão direito do mouse, o Windows abre uma listazinha com as opções. Deseja mover, copiar ou criar um atalho. E aí, simples, né? Tu vai escolher qual é a ação que você quer executar e clicar em cima. Com o botão esquerdo, tu arrasta e o Windows já pode mover, que é transferir o item, copiar diretamente ou criar um link, um atalho diretamente, tá? Com esses procedimentos que eu falei aí, usando as teclas Shift, Ctrl e Alt. Já com o botão direito do mouse, não precisa pressionar nenhuma tecla. Só arraste, quando soltar no local de destino, quando soltar o botão direito do mouse, o Windows vai exibir uma lista com as opções para você escolher.
Vai ter a opção de mover, vai ter a opção de copiar, vai ter a opção de criar um atalho, beleza? Prof, também há pouco tempo você falou também sobre copiar e colar, também vale também lembrar também daqueles atalhos, né, prof? Ctrl+C, Certo, Ctrl+V sim, também, isso. né? Ctrl+X para recortar, Ctrl+C para copiar, Ctrl+V para colar. Como eu disse no início, era muito comum há uns 5 anos atrás, mais ou menos, a gente ter questões sobre copiar, sobre mover com os atalhos, com o recurso do botão direito do mouse para recortar ou copiar e depois colar, ou pelos próprios comandos do menu editar do Windows Explorer, recortar para depois colar, copiar para depois colar. Então, os atalhos, o menu editar ou alguma outra opção que a gente tenha com o botão direito do mouse de usar os comandos mesmo, recortar, copiar e colar. Comandos, inclusive, que usam a área de transferência do Windows. E agora eu lembrei do nosso último concurso da Polícia Civil aqui de Ceará, 2014, onde a VUNESP ela colocou assim, que é a área de transferência do sistema operacional Windows. O que é isso, prof? Então, o que é a área de transferência? A área de transferência é uma pequena área de armazenamento temporário, certo? Que é utilizada no computador para guardar determinados processos. E lá entre as opções a VUNESP colocou como o processo de copiar itens. Então, quando eu seleciono um arquivo, o ícone de um arquivo, e uso o comando copiar, o que acontece? Aquele processo da cópia daquele arquivo fica armazenado na área de transferência, na área de armazenamento temporário do computador. Então, quando o usuário for utilizar o comando colar, o sistema operacional ele verifica o procedimento que foi executado e guardado nessa área de transferência. Ah, foi copiar? Então, o Windows ele faz a cópia do arquivo no local de destino. Então, a área de transferência ela é uma área de armazenamento temporário no computador que guarda os processos quando você solicita a cópia ou recortar algum item, para na hora de colar, o sistema operacional saber o que ele tem que executar. Se é a cópia do item ou dos itens selecionados, ou se é mover, se é transferir o item. Então, isso aqui é a área de transferência. Já que estamos falando aqui sobre atalhos, até uma pergunta do internauta Giliardo Show. Então, eu entendi de perguntar, prof, eu sempre fico na dúvida. Eu quero criar, tipo assim, uma pasta, só pelo teclado, como é que eu faço? Tipo, eu quero renomear a pasta, eu vou lá, tipo, F2, clico no mouse F2. Eu quero criar uma pasta, tipo... Pronto. Olha, no Windows, muita gente, isso já cai até em concurso, acha que o atalho Ctrl+N é para criar uma nova pasta. Não é, certo? Para criar uma nova pasta é Ctrl+Shift+N, tá? Ctrl+Shift+N. Ctrl+Shift+N cria uma nova pasta. Alguns atalhos que caíram até recentemente aí em concurso do ano, no final do ano passado, eu não estou lembrado agora qual foi, mas eu acho que foi um concurso no Rio Grande do Norte, até no finalzinho do ano passado, caiu o atalho Ctrl+ESC, o atalho Alt+Enter e o atalho F2. F2, prof. Todos esses atalhos, certo? Podem ser utilizados no Windows? Todos. Vamos lá. Ctrl+ESC abre o menu iniciar. Isso já caiu até em concurso do INSS. Ctrl+ESC abre o menu iniciar. Alt+Enter abre as propriedades de um item selecionado. Você seleciona o ícone de um arquivo ou de uma pasta que abre as propriedades. Alt+Enter abre as propriedades, vai mostrar o local onde o arquivo está gravado exatamente, vai mostrar o tamanho real e o tamanho em disco do arquivo, vai permitir que você possa ocultar o arquivo ou ativar um outro atributo que é o somente leitura, que caiu no nosso último concurso, no último concurso do Banco do Brasil, certo? Então, Alt+Enter abre as propriedades de um item. E o outro que eu falei, F2, como você até citou, é o atalho do comando renomear um item, certo? Lembrando que existem algumas regras no Windows, né, na hora de renomear. Por exemplo, o CESP-MB do concurso da Polícia Militar do Maranhão, foram 35 questões de informática no final do ano passado, colocou lá uma questão dizendo que no Windows você não pode ter numa mesma pasta, no mesmo local, arquivos com o mesmo nome e extensão. E realmente não pode. É uma das regras. Você vai nomear um arquivo, ele não pode ter o mesmo nome de um outro arquivo que já está naquela mesma pasta, o mesmo nome e extensão. E alguns caracteres não podem ser utilizados. Asterisco, interrogação, aspas, 2 pontos, as 3 barras para o lado direito, para o lado esquerdo e a vertical, e ainda os sinais de menor que, maior que. São 9 caracteres, inclusive até quando você vai renomear ou até atribuir um nome a um item pela primeira vez, quando você pressiona um desses caracteres, automaticamente o Windows já informa ali na tela, nome de arquivo, não pode ter nenhum desses seguintes caracteres. Informa esses 9 que eu citei. Prof, para poder finalizar, prof, geralmente quando você vai falar em atalho, você utiliza sempre Ctrl, Alt, Shift. São essas 3 técnicas que servem como, tipo assim, como pontapé com atalho, ou existem outras também, prof? Não, por exemplo, numa questão de Word,
eles podem, por exemplo, usar só a tecla Alt e mais um determinado caractere. Porque a tecla Alt nos aplicativos do Microsoft Office, no Word, no Excel, ele ativa uns atalhos de teclado na parte superior da janela, onde cada guia vai ter um caractere para você pressionar e acionar as ferramentas daquela guia. Lá em cima, na barra de título do Word e do Excel, a partir da versão 2007, tem uma barra de ferramentas chamada inicialização rápida. Aliás, acesso rápido, melhor dizendo. Barra de ferramentas de acesso rápido. Nessa barra de ferramentas, você tem lá os botões salvar, desfazer, refazer. E quando você pressiona a tecla Alt, aparecem lá os números, lá na parte superior. Cada número que for pressionado corresponde a um clique naquela ferramenta, certo? Então nós podemos ter também atalhos que não começam só com Ctrl, né? Que geralmente é Ctrl, mas alguma coisa. Alt, né? Mas pode ser Ctrl, Shift, Alt, pode ser uma dessas teclas aí. Prof, aproveitando aqui, Letícia, Clara, Hermínia e Daniele, lá de Salgueiro, Pernambuco, respectivamente Salgueiro, Pernambuco e Exu, Pernambuco, mandaram um abraço para o senhor. O senhor viu anteriormente, ele já está num grupo que nos acompanha, que ele tem um grupo, são 4 cidades, Maranhão, Piauí, Bahia e Tocantins. Esse grupo são 256 pessoas, acharam o máximo, nosso vídeo está rodando lá, e acharam o senhor super paciente, disseram, aproveita que ele é paciente, faz perguntas. Bem, galerinha, tem dúvidas, tem críticas, sugestões, manda para nós, que nós vamos estar aqui gravando com o professor Augusto César e com os demais professores. Tem uns que colocam boneco, como aquele pirangueiro do Wagner Lobo, coloca pô boneco, aquela mala sem alça também do Jackson Bezerra, outra mala sem alça também. Mas é assim, mas olha, eles não me vencem no cansaço, nem a pau, porque eu estou ali todos os dias pronto. Então, profzinho, dado no caso esse grande resumo aí, fizemos um grande resumo. Prof, sabe o que eu estava pensando? Show, viu? Muita coisa que a gente falou aí de Windows, uma coisa puxando outra, o show fazendo uma pergunta bacana, e aí a gente aqui respondendo, e estamos aqui para tirar dúvidas também, manda aí dúvidas aí pro show, peçam aí para o show aí através dos canais de vocês. Pessoal, show pede para o professor Augusto César fazer uma dica agora sobre esse assunto aqui. A gente vai fazer, tá? A gente tem essa característica de ser bastante paciente, explicar com bastante calma, isso também nas turmas presenciais, né? A gente vai estar começando novas turmas aqui no Colégio Tiradentes do Centro aí, ainda talvez nesse mês de junho, tá? E vamos trazer muita coisa boa, muitas questões. Eu estou preparando uma apostila aí, para usar nas turmas presenciais, e essa apostila tem nada mais nada menos, gente, que 320 questões. Massa, e também deveria aproveitar também para fazer, para poder vender também, aqui na cantina do colégio também, o aluno também procura muito, e é bem interessante comentar, prof. O aluno também acha muito interessante comentar, tipo, ele saber onde foi que ele errou, aqueles comentários, por mais que o valor cresça um pouquinho a mais, mas é bem interessante para o concurseiro. Pronto, eu já tenho 2 apostilas, 2 volumes, né? Você deu, eu vendo. De material com questões comentadas. São 200 questões cada volume, 100 questões, as 5 primeiras são com comentários, item por item, e as outras 100 apenas gabaritadas. 100 comentadas, 100 gabaritadas, certo? Então, eu vou trazer também esse material, entregar a coordenação, né, falar aí com o Lewis, certo? Para ver se ele coloca aí mais alguns exemplares. Já foi colocado à venda esse material ano passado aqui na cantina do Colégio Tiradentes. Se a gente coloca mais alguns exemplares, agora até melhor, né? Porque da outra vez eu trouxe os 2 volumes. Esse aqui faz um volume logo 400, cada volume tem 200, e a gente vende logo as 400 questões aí na cantina. Em se tratando de concurso ultimamente, né, no caso na parte da informática, atalhos. Atalhos vem sendo cobrado, prof, assim, pela sua noção de provas que vem acontecendo ultimamente, vem sendo cobrado, né? Sabe o que eu estava pensando aqui? Atalho de teclado. Eu estava com um plano aqui, mirabolante, esse plano aqui. Na próxima aula eu vou trazer um teclado, vou passar em qualquer sala que você estou aqui, vou arrastar um teclado em qualquer computador aqui, e vamos ficar aqui e vamos mostrar. Tipo, por exemplo, Ctrl A, Ctrl B, Alt que mais, Alt E e tal. Fica legal fazer isso aí, né? Aí, bacana. E interessante, a gente pode fazer o seguinte: às vezes, acontece muito nas turmas presenciais, eu falar um atalho e o aluno dizer, professor, esse atalho aí faz isso. Aí eu digo, olha, cuidado, esse atalho faz isso lá no navegador tal, na internet, você pode ter usado isso lá. A nossa aula aqui no momento aqui é sobre, digamos, LibreOffice Writer. Então aqui no Writer esse atalho faz isso. Então é muito importante não se confundir, porque nem sempre um atalho, ele executa a mesma função em todos os programas, né? Sem contar aquele erro batido, o senhor deu uma dica sobre isso, sobre o Ctrl Alt Del, que muita não pensa o quê? Ctrl Alt Del faz o quê? O gerenciador de tarefas e não vai, né? Não vai, ele abre um gerenciador de utilidades, né, com algumas opções, certo? Entre elas a opção de iniciar o gerenciador de tarefas, tem a opção de desligar o computador, tem a opção de fazer log off, tem a opção de bloquear o computador. Diz aí qual é a atalho de bloquear o computador, show? Atalho de bloquear o computador?
Ixi, é o seu QW, será? É não? Windows L. Olha aí, certo? caraca, O InKey, a famosa tecla InKey, como InKey, eles né? chamam, e a teclazinha E com o a W letra faz o que, o L, W? certo? O W tem alguma função do W, prof? Que eu acho que já utilizei esse W, não sei pra quem foi alguma vez. W não lembro não, né? Não. Então, galerinha, olha só pra tu ver, ó, muitos detalhes aí, ó. Eu já tive isso em aulas do professor também mesmo sobre esse para poder bloquear. Era o que mesmo? O InKey. Windows InKey L. É aquele, certo? aquela, o InKey é aquela janelinha tecla do com Windows. o logotipozinho do Windows, exatamente, que abre o menu inicial. Você pressiona a tecla L e aí vai abrir, vai bloquear o computador. Galerinha, muito massa esse super resumão aqui nesse de frente com o G-Show aqui no canal do Tubarão. Galerinha, na companhia do professor Augusto César, diretamente dos bastidores do Colégio de Concurso em Fortaleza, Ceará. Segue ele no Instagram, Facebook, manda aí mais uma vez para galera. Facebook, Augusto César Cruz, e Insta é Augusto César Cruz 1. Galerinha, curte aí o canal, clica lá em curtir, compartilhar, deixa lá tuas críticas, sugestões e dúvidas que a gente vai estar sempre mandando ver aqui. Pede pro teu amigo se inscrever também no canal também, pede pro teu primo, pra tua prima, pra qualquer pessoa, pro cachorro, papagaio, periquito, quem for aí, para inscrever-se no canal aí, pra gente crescer mais e mais. E obrigado a cada um de vocês que sempre nos acompanham, a galera também de Salgueiro, Pernambuco. Prof, eu tenho muitos seguidores na galera também do Crajubá, Crato, Juazeiro, Barbaia também. Aproveitar e mandar aquela abraço pra galera também em Teresina, no Piauí, galera de Piripiri, Alves, Luiz Correia, que recebi muitas mensagens, disseram assim, show, muitas coisas que você deu no canal do YouTube caiu na prova do Piauí. Obrigado a cada mestre, Augusto César, Jackson Bezerra, Flauzino, aí vem Cardoso, Wagner Lobo, e vem os demais professores, gente, são todos professores, vou generalizar, Alane, Emily Albuquerque, qualquer professor que está sempre contribuindo aí com vocês, diretamente, obrigado a você que não tem condição de ir a uma escola, um cursinho preparatório, fica à vontade, sempre nos acompanha. Prof, é interessante eles fazerem, eles poderem pegar esse vídeo que nós estamos mandando agora, ele dá o pause, o professor falou, Wink e tal, clica lá, Wink mais tal, pronto, anotando, não é só ler não. É importante, certo? Eu nas minhas aulas eu faço bastante anotação no quadro, às vezes até o assunto já está na apostila, está tudo bonitinho lá, certo? Mas eu anoto no quadro para que o aluno anote também, porque durante as anotações ele vai fixando, ele vai memorizando bem mais. Obrigado, amado mestre Augusto César, professor Augusto César, alô galerinha, Geração Concurseira, Colégio de Concurso Antenados, 24 horas. Meu Facebook é o Giliardo Show, já tenho 900 convites, infelizmente não cabem mais pessoas, mas eu tenho o Giliardo Vieira, tá com 4.500 amigos, e já tenho o Giliardo Vieira, porque o Popstar, né, sabe como é que é, né, profezinho? Aí tem também a fanpage no Facebook lá, alô galerinha, clica lá também, curtir a fanpage, e também tem o meu Instagram, que é Giliardo Show. Eu quero passar dos 20 mil e poder deixar o Cardoso morre de inveja, ou cara invejoso da minha vida. Onde está o Cardoso e a Alane, prof, eles não se contentam com o meu brilho, com o meu sucesso. Fazer o quê, né? Se o Cabo do Sul, eles querem ofuscar uma estrela quando tá brilhando assim, a estrela show tá brilhando, aí a Alan e o Cardoso, dois Cabo do Sul, ficam aí com ódio na minha cara. Mas fazer o quê, galerinha? Obrigado a cada um de vocês. Sintam-se abraçados. Aquele abração pro meu amigo Alice Piauí, Bahia também. Van Bert, é o pessoal Paraíba, aquele abração. Eu te acompanhei lá, eu vi as despedidas aí, né? Agora concursado, o cara passou em primeiro lugar em Aracati, Detran, e passou também em Rússia, segundo colocado. O cara vai escolher onde quiser trabalhar, né? Então é isso aí, galerinha. Faça como o Vanberto, faça como vários concurseiros que acompanham o nosso canal, anotem, tirem dúvidas. Prof, sabe que o Vanberto uma vez mandou dúvida, um áudio, show, pede pro Jackson, fui lá com o Jackson mandou o áudio, respondeu. Também o Branco, também várias vezes também fez isso também, e é o fruto disso aí, ele colheu o quê? A aprovação, méritos dele, e também várias questões que esteve no nosso canal, que ele agradeceu também, fez no comentário. Obrigado a cada um de vocês. Esse trabalho que o show faz é brilhante, certo? A gente está aqui, né, agora, a partir de agora eu disse para ele, né, que eu sou meio tímido para esse negócio de vídeo, só que no vídeo anterior eu fiz a promessa, né, de estar sempre voltando aqui para gravar as dicas. Ele veio, viu? Pois é, vim, já procurei o show de imediato aqui para a gente gravar. Não foi eu que fui atrás dele, ele que veio atrás de mim hoje. Pois é. Mas na próxima vez eu vou atrás dele. Não vai fazer eu posso atrás de ti? Mas, não complique não. Galerinha, no bom sentido pode, no bom sentido pode. Abraço pra galera da Mega Sigma Design, Carlos Amaral e toda a galera que me acompanha sempre também. Restaurante da Priscila, beijão pra você também. Priscila, tio, todo mundo que me acompanha sempre aí. É Central Perfumes e também Star Motos, prof. Star Motos, prof, também a motozinha massa. Aquele abração pro Hausmann e Carlos Eduardo, obrigado a cada um de vocês aqui, ó. Prof, aquela rua ali aqui no centro, aqui na rua da Caixa d'Água ali, a General Sampaio ali, é. Se não for, vai ser General Sampaio ali e Carinho de Queiroz. Ó, Start Motos lá, Star Motos aí, procura Hausmann. Galerinha, você vai ter lá capacetes, bateria, vai ter tudo lá, acessório também em geral para a sua moto. Sucesso, capas também em geral para chuva e tal. Obrigado a todos vocês, Hausmann, Star Motos. Fica antenado, aquele beijão a todos vocês. E vem tirar dentro, antes que a gente começa aqui. Júlio, filhão, papai te ama muito, eu não também. É isso aí. Tchau, tchau, valeu, abraço.